De volta com o nosso Você Bonita para essa segundona animadíssima. Vamos lá, quero ver sorriso no rosto. Sorria, sorria. Hoje é segunda, é uma preguiça, né? Mas é uma delícia pra gente começar a semana com alto astral, com pique, com energia. Que afinal, com esse calor que tá fazendo, aliás, tantos programas fazendo aí matérias explicando o que tá acontecendo, né? Com esse tempo que tá muito maluco. Gente, só com muito bom humor para encarar esse calorão mesmo. Muito bom humor e ar-condicionado, porque o negócio tá feio. Aí, a gente pensando nessa pauta, né? Porque muito calor, a gente quer o quê? Ingerir mais líquidos, mas de repente você não vai escolher só água, você quer ingerir uma bebida alcoólica e a gente sabe que a bebida alcoólica tem aí alguns problemas e a gente vai entender o porquê de tudo isso. Hoje, o nosso objetivo é mostrar não só as calorias de diferentes bebidas, mas também entender um pouquinho o que acontece com o nosso organismo quando a gente ingere o álcool em excesso, por exemplo. Então a gente vai falar de chás, de isotônicos e de várias bebidas. Quem volta? Dr. André Weinert, nutrólogo, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer em recebê-lo mais uma vez. E eu já vi que você abriu seu barzinho ali. Vamos lá. Veio tudo. Isso aqui é licor. Licor. Aí deve ter conhaque, licor, tem vinho, tem uísque. Cachaça, uísque, Caramba! cerveja, vinho. Tudo. Tem quase tudo, tem né? Quase que tudo. Bebida tem bastante, mas aí ia ficar muita coisa, também não tenho tanto assim. Não, isso aqui tá ótimo. Eu tenho certeza que é o que as pessoas têm dúvida mesmo, né? Do dia a dia. Acho que o importante aqui não é a gente mostrar a diferença entre uma bebida e outra, até pelo sabor, nem das receitas, mas assim, é mais assim, o que quer dizer o álcool, a bebida alcoólica, né? As implicações do álcool no nosso organismo. Então, não, já pode começar contando. Então, o que o álcool faz que de fato prejudica? Como é que é, né? Essa metabolização, a gente pode dizer assim, do álcool no organismo. A primeira coisa que a gente tem que entender, Carol, é que o álcool tem caloria. O álcool é uma fonte energética, né? Então, até a gente já comentou isso anteriormente, 1 grama de proteína são 4 calorias, 1 grama de carboidrato são 4 calorias, 1 grama de gordura são 9 calorias e 1 grama de álcool mais ou menos 7 calorias. Bastante. Então, é calórico. Então, por isso que as bebidas alcoólicas têm caloria. Outro ponto, quando a gente bebe o álcool ele não precisa de nenhuma outra substância, nenhum outro componente para metabolizar, para ser absorvido. Ele já é diretamente absorvido. E a absorção do álcool já começa no nosso esôfago. Então, quando a gente já toma a nossa bebida, qual seja a bebida, independente se é destilado, se é fermentado, se é uísque, cachaça, qualquer que seja. Qualquer álcool. O álcool em si não vai mudar muito a concentração do álcool na bebida, mas o álcool já começa a ser absorvido já nas primeiras porções do nosso trato gastrointestinal. Então, no esôfago já começa a ter absorção de álcool, no estômago já absorve o álcool e a maioria do álcool realmente é absorvido na primeira porção do nosso intestino, no nosso jejum. Né? Então, o álcool, a partir do momento que você já começa a beber, ele já começa a ser absorvido. Ele já cai diretamente na nossa corrente sanguínea. Muito rápido, né? Muito rápido. E ele vai diretamente ser metabolizado, praticamente mais de 90%, 95% dele é metabolizado no nosso fígado. Né? Então, o nosso fígado fica sobrecarregado pelo álcool. É como se ele roubasse todo o espaço e... Ele tem, vamos dizer, entre aspas, né, em relação aos outros nutrientes, ele tem preferência, né, no nosso fígado para ser metabolizado. Entendi. Então, nosso fígado tem que trabalhar mais para poder metabolizar esse álcool. Então, o álcool por si só ele já não é um nutriente, entre aspas, né, benéfico, ele já é tóxico, né, para o nosso fígado. E dentro do nosso fígado ele vai sofrer através de algumas enzimas, né, uma das enzimas chama álcool desidrogenase, é um nome difícil, né, mas só para poder ilustrar, o álcool já vai sofrer algumas transformações no nosso fígado e vai acabar se transformando em acetaldeído e acetato. São outras duas substâncias que elas são tóxicas também para o nosso corpo, muito tóxicas, mais tóxicas do que o álcool em si. Entendi. Né? Então, a partir daí, tendo a liberação dessas substâncias tóxicas, nós vamos ter no nosso metabolismo, vai começar a mexer no metabolismo de gordura e vai começar a mexer no metabolismo de carboidrato. E como que isso acontece? Pela preferência de ter essa metabolização e por essa toxicidade do álcool, então a nossa gordura vai deixar de ser fornecida servir como fonte de energia. Então, ela é estocada. Ela vai isso. Então, ela vai ter a preferência de ficar estocada. Então, por isso que muitas vezes o álcool, além de ter essa fonte energética, essas 7 calorias que o nosso corpo vai utilizar como uma fonte energética, a nossa gordura vai ficar mais estocada. Então, tendência à obesidade, até porque a gente vai falar um decorrer da pauta, a gente dificilmente toma, ainda mais num calor desse,
Só um copinho, pouquinho. uma coisinha. Você vai, né? Exatamente. Cervejinha aqui, outra ali, vai embora. caipirinha. Então, doutor, é mais ou menos assim. Você vai pro churrasco, você já vai comer uma comida mais gordurosa, comeu bastante, ainda acompanhou o churrasco com uma bebida alcoólica, seja ela qual for. Aí, por isso que muitas vezes no dia seguinte a pessoa acorda e fala assim, nossa, eu tô inchada e engordei. Engordou mesmo, porque aquela gordura realmente estocou. O álcool, na verdade, assim, ele vai participar do metabolismo, que nem eu falei, das gorduras, do carboidrato, ele vai desidratar. Então, olha onde a gente já chegou. Não, é um horror. ponto. Ele engorda, ele desidrata, ele tira a nossa concentração. Ele vai ter alterações neurológicas. Né? Então, primeira coisa, mexeu com a alteração da gordura. Então, nós vamos acabar tendo mais dificuldade em fornecer para o nosso corpo como fonte de energia a gordura para poder queimar. Então ela vai ficar mais estocada, inclusive fica mais estocada no nosso fígado. Então, pessoas começam a ter uma coisa que se chama esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no nosso fígado. Né? Ela vai ter, vai mexer no metabolismo dos carboidratos. Né? Foi um ponto que a gente já chegou a conversar, mas que vale a pena tocar. Então, no nosso metabolismo, no nosso fígado, que o nosso fígado também é responsável por pegar e formar a glicose para fornecer para o nosso corpo, o álcool vai quebrar essa cadeia de formação de glicose. Então começa os níveis de glicose no nosso organismo da hipoglicemia. Então a gente começa a ter problemas também por causa da hipoglicemia. Ficar mais torporoso, ter alterações neurológicas, então a gente sente mais mal, a gente começa a sentir fome por conta da hipoglicemia. Então aumenta a fome também, ingerir. Trabalhos mostram que o álcool, depois de um tempo de consumo em excesso, ele aumenta o apetite por conta disso também, mais por conta de neurotransmissores, né? Então ligado também a outros neurotransmissores. Tipo, não manda o recado que você está satisfeita. Também. Fica demorando para mandar esse recado. E o cérebro entende que está faltando fonte de energia, que é a glicose, então o álcool já começou a mexer nessa parte, toda essa parte do metabolismo de macronutrientes que a gente chama. Então, gordura, nossa, carboidrato. Doutor, que terrível. E isso depende, então, da concentração de álcool de cada bebida? Da quantidade de álcool que você vai ingerir. Né? Então, você tem bebidas que têm uma concentração menor de álcool, 5%, 4%, como a cerveja. Como você tem bebidas que, por exemplo, tem vodkas que chegam a 60%, tem bebidas 60%. Né? Não existe, mesmo cerveja, todas as bebidas, dependendo da marca, dependendo do país, da legislação, ela tem mais ou menos... E é obrigatório, claro, que esteja no rótulo essa quantidade, né? É obrigatório. Então, qualquer bebida que você pegar, vai estar no rótulo escrito X% de concentração alcoólica. Então, a cachaça, a vodka que são mais concentradas, o uísque, né? Você tem intermediários como o vinho, como o saquê, você tem os licores, você tem a cerveja que tem menos. Então, sim, você tem uma gama diferente. O que vai realmente ser decisivo, definitivo, é o quanto de álcool que você vai ingerir. Agora, uma pergunta. Vamos citar o exemplo do vinho tinto, tá? Que a gente já falou tantas vezes aqui no programa. E todas elas, os médicos sempre afirmaram que foi comprovado que tem o álcool, mas o vinho também faz bem, uma tacinha ali, numa quantidade. Bem. Como é que, então, é esse lance do álcool no vinho? A quantidade é baixa num vinho tinto? O vinho, mais ou menos. No tinto, o que vai diferenciar o tinto do branco é o tipo de uva que vai ser usado. O vinho gira mais ou menos em torno de 10%, 12%, depende do vinho, 13%, 11% de álcool. Então, uma taça... Não tem problema. Não vai alterar tanto isso que você explicou no organismo. Tudo que a gente está falando, você tem que tomar cuidado, que a gente sempre fala, com excesso, com exagero do álcool que você vai consumir. Então, você consumir uma taça de vinho, ele é benéfico, ele tem o resveratrol, né, que vem da uva vermelha, da uva escura, que é um antioxidante, que vai fazer a proteção cardiovascular, que vai diminuir a incidência de doenças cardiovasculares. Então, isso ajuda realmente. Você tomar o que é recomendado para mulheres, um cálice de vinho e homem, uma taça de vinho, homem até 2 taças de vinho ao dia, desde que você não tenha nenhum problema hepático, desde que você não tenha uma contraindicação ao álcool, não tem problema. Esse álcool, ele vai ser tóxico, mas ele já é rapidamente eliminado pelo nosso organismo. Certo. E tem quantas calorias uma taça? Uma taça de vinho. Você tem a diferença do vinho seco para o vinho suave. Né? O vinho suave, a diferença que vai ter é a adição de açúcar. Tem um vinho do Porto que tem mais açúcar. Mas uma taça de vinho gira em torno de 110 calorias, mais ou menos. 110 calorias. Se você pegar... Tem que contabilizar a cara da
a minha amiga ali, só minha mulher. Tem que contabilizar. Você pode contabilizar no fim do dia, dependendo da tua dieta. Pode comprometer toda a dieta. Se você fizer isso do seu dia a dia, mas você contabilizar e colocar ele na sua dieta diária, não tem problema, tudo bem. Desde que você preste atenção. Mas é uma taça, né? Uma garrafa. Exato. Porque tem gente que fala, tomo vinho toda noite. Quanto? Meia garrafa? Não. Ai, meu Deus, não, tem que ser uma taça mesmo. E você sabe que isso faz diferença porque quando eu tenho o hábito de tomar uma taça de vinho toda noite, né? E quando você coloca realmente ali no seu plano alimentar, que você conta as calorias, que você tem que entrar naquilo, você fala, meu Deus, como dá uma mudada, nossa! Impressionante como eleva o valor e ainda o que a gente está falando, você vai consumir. Eu, por exemplo, escolho consumir no jantar, né? É um horário que a gente sabe que o lance do metabolismo já está mais lento e o vinho é carboidrato. Então também tem tudo isso que pode comprometer a dieta. Compromete a dieta, mas você foi o que você falou. Você é uma taça que você já sabe mais ou menos que se você consumir o vinho, você vai tirar de outros grupos alimentares da sua dieta, uma fruta, um doce, dependendo. Ah, entendi. Tem que fazer isso também. Você vai ser aquela contrabalanceada. Não adianta comer um prato de macarrão e tomar o vinho. Não, então você tem que saber aquilo que você vai consumir, se estiver muito bem indicado. Eu acho que vale muito a pena, super legal, vale fazer. Mas com muita parcimônia, sabe, bem regradinho, tudo certinho. Até porque, né, doutora, a gente sabe que tem muita gente que tem aí um organismo, enfim, uma cabeça favorável a desenvolver um alcoolismo, então também tem isso, né? Porque o álcool, ele traz, além de tudo que nem a gente falou, ele mexe nessa parte metabólica, mas ele age também no sistema nervoso central. Ele traz para ti uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. De relaxamento, exatamente. né? Então, tem pessoas, né, não só da bebida alcoólica ou outros tipos de droga, que não vem ao caso mesmo as ilícitas, que elas, por sentirem esse prazer tudo, elas são mais suscetíveis a começar a viciar naquilo que vai sentir o prazer e começa como fuga. Então, eu consumo no fim da tarde porque meu dia foi estressante, porque meu dia foi cansativo, porque não fiz nada direito, mas tomo meu vinho, tomo minha vodka, minha dosinha de cachaça. Pra ficar bem. Dou aquela relaxada. E isso pode ser perigoso. Sim. Acaba virando um vício e acaba trazendo problemas muito mais sérios. Sem dúvida. Inclusive, tem que tomar cuidado. Um dos problemas mais sérios que a bebida em excesso pode levar, que é a famosa cirrose hepática. Falamos do vinho tinto, né? Porque dizem que os brasileiros aprenderam a tomar o vinho tinto. De fato, é um prazer. Bom, eu acho prazeroso, mas sempre pensando nos cuidados que a gente tem que ter e nunca passar de uma taça, né? Assim, porque o doutor já explicou o quanto é perigoso, mas ali naquele seu momento de relaxamento pode ser uma boa opção, porque ele oferece benefícios. Com certeza. Tem alguma outra bebida alcoólica que tem benefícios como o vinho tinto ou não? As outras acabam aí sendo... As outras... só gostosas, são enfim. boas, são palatáveis. Palatáveis, né? Dá pra tomar pura ou com drinks ou caipirinhas, que nem o pessoal gosta de tomar, né? E geralmente, mas assim, benefícios como do vinho, de antioxidantes, é só o vinho mesmo. É só o vinho. Elas são um teor alcoólico um pouco maior. Aqui é vodka? Vodka. Vamos falar da vodka. Vamos. A vodka, ela vai na caipirinha, né? Tem gente que opta por uma caipirinha de pinga e gente que opta por uma caipirinha de vodka. Quantas calorias tem uma caipirinha de vodka, doutor André? Olha, tanto a de pinga quanto a de vodka, o que vai mudar da pinga para vodka, ou até do saquê, né, que tem um pouco menos, mas é o tipo de cereal que vai ser fabricado, que vai ser feito para a bebida, né? Tá. Então a vodka geralmente é de batata, é de cevada, tem de arroz, então são cereais, são diferentes cereais, né? Tá. A pinga é da cana-de-açúcar, a cachaça vem da cana-de-açúcar, mas não muda muito. A vodka tem em torno, mais ou menos, são 40% de volume alcoólico. Então, uma dose de vodka de 50 ml gira em torno de 130, 140 calorias. 130, 140 calorias. Mais a vodka. Agora, a fruta com açúcar, com a vodka, dependendo da quantidade de açúcar, dependendo da quantidade de fruta, e sempre é um pouquinho mais do que uma dose numa caipirinha, pode chegar de 250 até 300 e poucas calorias, um copo de vodka, dependendo do tamanho do copo, mas é uma média, né? Tá. Então, você colocando bebida alcoólica, colocando o açúcar e colocando, dependendo do tipo de fruta que você vai colocar, pode subir bastante esse teor alcoólico da bebida. 2 caipirinhas no almoço do sabadão, mais ou menos, 600 calorias. Uau! Fora o que você consome, né? Que a gente falou.
pelas alterações metabólicas que você tem, você vai sentir mais fome. Então, normalmente você começa... Comer um pouco mais. Você já está relaxado, petiscando. Os petiscos geralmente são frituras ou são coisas mais calóricas. Você vai consumir junto com a bebida alcoólica. Então, você vai somando isso no seu dia. 1.000 calorias. Ah, tranquilo. Só tem no paciente almoço, que vai. Tem paciente que vai tranquilamente. Tem paciente que vai mais do que isso. Inclusive, se você estiver numa praia, então... Vai tem embora. Gente que adora, Uma feijoada. Fazer batida. Com leite condensado. Que terrível. O pessoal põe leite Nossa, condensado, doutor. põe a fruta, aí bate, põe groselha. Então, se a gente tivesse que escolher entre a caipirinha e uma cervejinha, quantas calorias tem mais ou menos esta garrafinha de cerveja? Olha, a garrafa de cerveja de meio litro, dependendo também da cerveja, se for uma latinha, vai girar em torno de 130, 140, às vezes 150 calorias. Tá. Se você for pegar, pode chegar até 200 calorias uma garrafa. Né? Também dependendo da marca, que tem algumas que são com maior teor alcoólico, tem umas que são com menor teor alcoólico. Então, as cervejas light, né? Ah, vou tomar a cerveja X light. A diferença da light para a cerveja normal é o teor alcoólico. Ah, a light tem menos álcool do que a cerveja comum, então tem menos calorias. Entendi. Por isso que ela é light. Por isso que ela é light, tem menos álcool. Só que aí você vai falar, vou beber mais. Aí no final... Tomar cuidado. Tá. Então, assim, 130, 140 calorias daqui ou 140 calorias dali, se você for tomar uma latinha ou uma dose, teoricamente, as pessoas bebem menos doses de vodka ou de cachaça do que latas de cerveja. A cerveja vai embora, né? Eu tenho Então, paciente no consultório que fala, ó, tira qualquer coisa minha, menos a minha cerveja de sábado, que eu gosto de tomar 7, 8, 10 latas numa tarde. Jura por Deus? Tem, e o que um médico faz numa hora dessas, quando tá fazendo um cardápio ou cuidando Tenta aí? explicar 10 mil vezes pro paciente, tenta mudar o hábito de vida, tem que fazer mudar o hábito de vida, mesmo que não seja... Mas se um dia ele quiser assim ser feliz, olha, eu tenho churrasqueira lá em casa, eu não vou sair para dirigir, eu quero tomar as minhas 10 latas de cerveja. Compromete completamente essa dieta ou se ele for muito disciplinado os outros dias, ele consegue se livrar dessas 10 latas? É o que te pergunto, ele vai ser muito disciplinado os outros dias? Se não consegue se livrar das 10 latas, é mais difícil. A cara do Chico. O Chico tá atento. Não, ai que bonitinho, o Chico não bebe. Eu acho que ele... A cara do Saulo já dando risada. Será? É mentira, Chico, você bebe? Não, ele não bebe. E você, Saulo? A cara dele. Você tá atento no papo aqui? Tá atento, né? Presta atenção. Você viu? Ele já faz uma cara, Luciano Lucas, todos fazendo uma cara assim, tipo, bem atentos ao nosso assunto, porque esse assunto é importante. E aí? Eu acho que assim, para você regrar o paciente, você não precisa falar para ele não tomar a cerveja. Eu acho que, claro, cada paciente é um paciente, se ele tiver necessidade de parar por motivos de doença, alguma coisa, é um ponto. Tá. Agora, dá para você regrar ele, começar a diminuir aos poucos, né, fazer ele entender e voltar naturalmente. Tá. Agora, se ele for um cara super regrado, que vai um dia, vai numa festa e toma uma lata, depois no dia seguinte, as 10 latas, e no dia seguinte volta à sua dieta normal, dificilmente, eu ainda tento fazer com que ele diminua esse valor, porque é um valor calórico alto, que puxa outros alimentos que não são tão saudáveis, você pode ter certeza que essas 10 latas não vão ser seguidas de salada, de uma cenourinha, de um tomate, é seguida de carne com gordura, de fritura, de pizza. Do prazer que ele tem. E tem outro no fim de detalhe, semana. a bebida alcoólica para muitas pessoas chama cigarro, né, doutor André? Exatamente. Isso, aí, ó, Exatamente. aí o negócio é ruim. Então, aí assim, é complicado. É um conjunto de coisas, né, Carol? Então, assim, não é falar só as 10 latas, então, assim, você tem que pegar realmente, assim, o contexto da situação e ver realmente onde você tem que trabalhar. Então, isso é muito individual. Perfeito. Né? Mas não é que se você for numa festa, olha, vou num churrasco no fim de semana, nossa, exagerei, tomei 6, 7 latas, mas foi só esse fim de semana, meu Deus, e agora? Não, tudo bem. E com o calor que tá, né? Às vezes você vai numa festa, você vai um shopping, outro shopping, outro shopping, geladinho, daí uma delícia. É gostoso, a gente não tem nada só pra cuidado não ser com uma hipócrita coisa. de falar que é ruim. O que tem? O álcool desidrata. O álcool desidrata, então tem que tomar água junto sempre. Claro. Vamos colocar uma perguntinha na tela que mandaram, que eu já tenho uma outra pergunta. Vamos lá, na tela, vamos ver de quem que é. Aê, Márcio de São Paulo, um beijo pra você.
Quando consumo bebidas alcoólicas, meus olhos coçam muito. Por que que isso ocorre? Olha, eu não sei por que os olhos coçam muito, né? Mas geralmente, quando você toma muita bebida alcoólica, tem gente que tem reação alérgica, tem gente que, não sei se você já viu, às vezes é comum acontecer das pessoas que não estão muito acostumadas a ingerir bebida, às vezes ingerem algum tipo de bebida que empipoca a pele, o rosto fica avermelhado, né? E às vezes pode ter algum tipo de reação ao álcool ou algum componente da bebida. Por isso pode ser o caso dele. Mas é um caso assim que investigar, ver o que está acontecendo, se tem algum problema. Se for só essa coceira, se não vai ter edema, se não vai ter... Que pode ser um processo alérgico. Pode ser um processo alérgico. Entendi. Então tem gente que toma e tem processo coceira. Olha, gente, então presta atenção, vale fazer aí um check-up, um exame para descobrir se tem realmente alergia. Às vezes até pela qualidade da bebida, né? Se é uma qualidade muito duvidosa. Olha, que a gente vê também, muito nas reportagens. Estragado, vencido. Sim, adulterado. Então, assim, toma muito cuidado. Sempre consumir bebida com fonte confiável, de marca, né? Evitar consumir de fundo de quintal, de onde você não sabe que veio, que pode ser esse fundo alérgico, uma intoxicação, né? De uma bebida de má qualidade. Perfeito, pode tem que tomar cuidado. A Dri, que trabalha aqui com a gente, perguntou o seguinte, ela disse que sempre que bebe cerveja, os pés e as mãos também, né? Incham. Por que isso acontece? Pode acontecer com algumas pessoas? Pode porque, que nem a gente estava conversando, ele mexe com toda a nossa parte metabólica. Inclusive, ele vai mexer com hormônios, né? Com hormônios antidiuréticos. Então, você vai acabar urinando mais, você pode ter, você consome geralmente, junto com a bebida alcoólica, alimentos mais salgados, então você dá uma desregulada no teu metabolismo. Uma retenção. Você pode ter uma retenção fora o líquido fica fora de onde ele tem que ficar, dentro do vaso, ele vai fazer o edema e você pode desidratar por conta do excesso de álcool. Então você dá uma desbalanceada, isso pode acontecer sim, se você beber em exagero, isso pode acontecer. Para pessoas que já têm com facilidade essa retenção de líquido e de inchar, aí até acontece. porque você sobrecarrega seu fígado, então você tem, não acredito que não seja o caso dela, mas você tem pessoas que nem já chegam, que nem a gente comentou, até uma cirrose hepática alcoólica. É a minha próxima pergunta aqui. Por conta da bebida alcoólica, você pode ter um desarranjo metabólico gigantesco e, inclusive, a cirrose pode levar até a morte. Olha, então eu vou fazer a pergunta aqui da Thalia, acho que ela está meio preocupada. Thalia, um beijo para você. Meu pai foi diagnosticado com gordura no fígado e continua bebendo, ele pode desenvolver uma cirrose hepática? Pode. E aí, uma coisa está ligada à outra? Pode, porque essa gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, ela pode ser ou da alimentação, em excesso de carboidrato, excesso de gordura, ou mesmo da bebida alcoólica, pode ser inclusive do metabolismo dele, por algum motivo, um triglicérides muito alterado. Né? Agora, esse consumo excessivo de álcool pode levar, sim, a piorar essa gordura no fígado e pode levar, inclusive, a uma cirrose hepática. A cirrose hepática acontece quando o tecido do fígado, ele começa a não formar células novas, né? Ele começa a formar tecidos de cicatrização, então ele começa a endurecer e perder toda a função que ele tem. Então, esse fígado começa, entre aspas, né, empedrar. Então ele começa a ficar menor, ele perde a função, diminui, e isso leva a uma cirrose, perde a função. E muitas vezes o tratamento de cirrose é transplante, né? Então você tem que transplantar porque o fígado não tem mais o que fazer e muitas vezes pode levar a pessoa até a morte. Porque a gente precisa, é órgão vital. Vital, muito vital. É órgão vital. Então quando a gente pensa nisso, que um órgão vital pode perder aí todo o seu mecanismo, perder as funções. Por causa de excesso de álcool. Meu Deus, então é o transplante, é o único jeito. Às vezes é o transplante que é o tratamento. E esses exames que são feitos para diagnosticar, tem exames? Exames de imagem, exames de sangue, avaliação física, né, no médico, então fazer exames de rotina, exame físico, exames de imagem, então a história do paciente. Então é todo um pool de informações que a gente colhe que vai fazer a gente pensar no que pode ser o diagnóstico do paciente. Então, assim, excesso de bebida e excesso de comida gordurosa
A vida aqui do paciente geralmente não é regrada, você pode ter certeza assim, que tudo que é exagero de comida gordurosa, pacientes que bebem demais e todos os dias são casos de alcoolismo assim, severo, você pode investigar que a médio a longo prazo você vai ter alguma alteração de fígado. Olha, gente, vamos tomar cuidado. Deixa eu fazer mais uma perguntinha, porque essa é legal, é da Débora. Um beijo pra você. Ela pergunta da cerveja preta. Tem mais, menos caloria, que é aquela que eu não posso falar, né, o nome. Mas é aquela que vocês sabem que brincam que grávida pode tomar. Mas é igual, é cerveja igual, não é? Não, essa que você está mostrando, ela é até um pouco mais doce. Né? Então ela pode ter mais calorias. Ela tem um pouco mais de açúcar. Você tem os outros tipos de cerveja, eu não sou um grande, eu não conheço a fundo as características das cervejas em si, mas você tem aquelas ales, você tem as pretas, que tem um teor alcoólico um pouco maior, algumas com um teor alcoólico um pouco menor. O que vai mudar muitas vezes é o tipo de malte, tipo de lúpulo do que ela é feita, o tipo de filtração, o tipo de fabricação da cerveja que vai deixá-la mais clara, mais escura. Mas algumas delas desse tipo, ela tem algum teor de açúcar, ela é mais adocicada e tem algumas outras que têm um teor alcoólico maior, né, que são aquelas cervejas escuras, as cervejas pretas mesmo, que são aquelas mais amargas. Então tem que prestar atenção. Leia sempre aí o teor alcoólico das bebidas. Doutor, você acredita que nosso tempo acabou? Já? Tem tanta coisa para fazer, tem um monte de pergunta aí, né? Aqui também. As gravidinhas perguntando se na gravidez pode beber. Não. Meninas, não pode beber. Não pode, né, doutor? Não. Grávida não pode beber. Para não dizer que não pode nada, vou contar a minha experiência, tá? E não levem isso como, Carol falou, vou fazer. Não, cada um tem seu médico, você tem que seguir a recomendação e orientação do seu médico. Durante a minha gravidez, foi liberado uma tacinha de vinho por semana. E aí, eu dividia, tomava meia numa sexta e uma meia taça no sábado. Bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Que foi que a minha médica permitiu, disse que não teria problema. Então, assim, numa boa, converse com o médico. Tem médico que proíbe completamente, tem médico que, né, tem ali uma orientação, beba dessa maneira, bebendo água, comendo tal coisa ao mesmo junto, tal. Depende do tipo de bebida. Então, gravidinhas, que eu sei que tem muita grávida assistindo o programa, e de fato, é um momento que a gente tem que pensar no bebê e que o cérebro bloqueia. Você tem vontade, mas não, você pensa, o bebê é tão mais importante do que qualquer coisa, que é claro que você não vai beber nada, não beba. Normal. Com certeza. Claro. Doutor, esse assunto tá demais. Tem muita pergunta. Perguntaram de cerveja sem álcool. É claro que tem menos caloria. Tem menos caloria, não tem o álcool, mas tem outras coisas dentro, né? Então... Porque o sabor é muito parecido. Na gravidez eu tomei cerveja sem álcool. É bem parecido. Dá uma enganada legal. Ele tem um carboidrato diferente que não é feito, não é diluído no álcool para se fazer cerveja, mas tem calorias, né? Não tem o álcool. Então a diferença do zero é que não tem o álcool, o light tem menos álcool. E o normal? Menos calorias, e tem a cerveja regular, que ela tem um patamar de álcool, às vezes de 3,5%, 4%, 5%, dependendo da cerveja, que vai mudar também o valor calórico dela no fim, na hora que você tomar. Mas eu acho que deu pra gente ter uma ideia e fazer as melhores escolhas. De qualquer maneira, beba com responsabilidade. Claro. Isso é o mais importante. Não dirija nunca, porque não tem nada mais horrível do que colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Vai beber, volta de táxi, que é muito mais seguro, pode ter certeza. Doutor André, muito obrigada. Carol. É sempre um prazer recebê-lo. Vou passar para vocês o contato do Dr. André. Agora o Dr. André tem Insta. Chique, né? Olha que legal para você seguir o Dr. André. Olha lá. André_nutrólogo. André_nutrólogo. Você já encontra aí tudo que o Dr. André posta, sempre dicas muito bacanas. E o site www.nutrologiaesaude.com. Nutrologiaesaude.com. Só para vocês terem uma ideia o quanto o álcool é forte. Você tá sentindo? Né? Nossa, tá impressionante. É que é uísque? Esse é o uísque. Nossa, mas tá assim, ó. O cheiro. Impressionante. Cuidado. Responsabilidade. Obrigada Tchau, mais Carol. uma vez. Adoro sempre te receber. Obrigado, Daqui 15 dias ele tá de volta. Faltou ainda isso aqui que a gente E ainda vai falar. faltou isso aqui, a gente ainda vai trazer para uma próxima pauta, mas é que todo mundo ficou, né? A gente tem dúvida sempre da bebida alcoólica. Chegaram muitas perguntas. Doutor André, volta, não se preocupe. Obrigada, Tchau, Carol. viu? Ai, que delícia! Ai, como a gente aprende, né? Mas é tão bom.